Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo numa questão fascinante: o papel central que a nação de Israel ocupa numa narrativa que, segundo o material-fonte, atravessa milênios, sabe? Desde as suas origens até o que seria o fim dos tempos. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. Por que uma nação específica, lá do passado, se torna o eixo de um plano tão grandioso? Vamos ver como o material de origem constrói essa ideia passo a passo. Bom, e tudo começa aqui, com uma promessa. É nesse ponto que, de acordo com a fonte, a semente de toda a história de Israel é plantada, o que acaba definindo o seu propósito e o seu destino desde o comecinho. Mas antes da gente continuar, tem um termo aqui que é crucial entender: escatologia. Basicamente, é o estudo das profecias sobre os últimos tempos. É como se fosse a lente através da qual grande parte dessa narrativa é interpretada no texto. O ponto de partida, segundo o material, é que a escolha de Israel não foi por mérito ou por poder, sabe? Pelo contrário, a ideia é que foi uma decisão soberana, totalmente incondicional, um ato de pura vontade divina. E para reforçar essa ideia de que o chamado era permanente, a fonte destaca uma frase bem forte: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, uma vez que a promessa foi feita, ela não poderia ser retirada, não importava o que acontecesse. E essa promessa fundamental, a tal da Aliança Abrâmica, ela se desdobra em três pilares que sustentam toda a narrativa. Primeiro, uma terra prometida. Segundo, uma descendência enorme. E terceiro, um propósito que acabaria impactando todas as nações do mundo. Certo. Com essa promessa como pano de fundo, a história de Israel começa a se desenrolar num padrão meio cíclico. A fonte mostra que não é uma linha reta, não. É uma série de altos e baixos, de fidelidade e de afastamento. Se a gente olha para essa linha do tempo, dá para ver um padrão bem claro de exílio e retorno, né? A fonte interpreta esses eventos como ciclos de juízo divino, mas que eram sempre seguidos pela promessa de restauração, quase como um reset histórico que se repete. E é bem no meio desse cenário de ciclos que os profetas aparecem, com uma mensagem dupla. Eles eram a voz do alerta, sabe? Apontando as falhas do presente, mas também eram a voz da esperança, garantindo que uma restauração final estava sempre ali, no horizonte. Isso tudo nos leva ao terceiro ato, onde o foco se vira para o futuro. Aqui, a fonte analisa as profecias do fim dos tempos, aquela parte escatológica da história que, segundo essa interpretação, ainda está para acontecer. E olha que interessante, um evento bem moderno é visto aqui como um ponto de virada profético, a fundação do Estado de Israel em 1948. Dentro dessa leitura, isso não é só um evento político, mas o cumprimento de promessas antigas e um sinal de que os últimos dias teriam começado. A narrativa, então, aponta para um período futuro chamado de A Grande Tribulação. Ele é descrito como 7 anos de um conflito global imenso, mas com um foco super intenso e específico em Israel, que se tornaria o epicentro de tudo. Para esse período, o texto descreve uma sequência de eventos bem clara: uma aliança de paz que acaba sendo quebrada, a profanação de um futuro templo e, por fim, um conflito mundial que converge todo para Jerusalém. A tensão profética vai só aumentando. De acordo com a fonte, o clímax dessa tribulação toda aconteceria com 2 eventos ao mesmo tempo: um arrependimento em escala nacional em Israel e a intervenção direta com o retorno físico de Cristo a Jerusalém, que colocaria um fim no conflito. E é aqui que aquelas promessas lá do início finalmente se cumprem. A visão descrita é de um reino mundial de paz, que duraria 1000 anos, com uma Israel totalmente restaurada no seu centro, completando aquele ciclo que começou lá com Abraão. Mas para a gente ter o quadro completo, a fonte nos convida a explorar uma outra perspectiva, comparando a interpretação cristã com a visão judaica rabínica sobre esses mesmos eventos futuros. O que a gente vê aqui é fascinante. Embora as visões sobre quem é o Messias sejam bem diferentes, a fonte mostra que as duas tradições compartilham essa expectativa de uma redenção final centrada em Israel e na reconstrução do templo em Jerusalém. Então, esse é o fio que conecta as duas perspectivas. Mesmo com diferenças teológicas cruciais, a centralidade de Israel no desfecho da história é um tema em comum, um tema poderoso, que molda a esperança de ambas as fés, como o texto apresenta. Isso tudo nos deixa com uma questão final para refletir, né? Independentemente da crença de cada um, como é que essas narrativas teológicas tão antigas continuam a ser uma força tão poderosa, influenciando a forma como milhões de pessoas interpretam eventos geopolíticos até hoje?